chegou a antecipar aqui, né, essa informação, trazer essa possibilidade. O Thales avança nesse conselho dado ao Ricardo Nunes pelo MDB, mas é claro que tudo também tem uma pressão, porque o PL vai ser, vai indicar o vice, né, da chapa do Nunes. Pelo menos até aqui o entendimento é esse. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Deise. Boa tarde a todos e todas. A situação, na verdade, é o seguinte, até para o pessoal entender. O prefeito Ricardo Nunes não gosta do presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente Jair Bolsonaro não gosta, detesta o Ricardo Nunes, mas, na verdade, eles têm uma situação meio que os dois não têm muito jeito neste exato momento. Né, os dois vão ter que se engolir, né? Um vai ser o boy lixo do outro, não tem que fazer, né? Usando uma expressão bem popular, assim, né? Ah, tem que fazer, vamos que vamos. A questão, porque é o seguinte, o Bolsonaro, ele precisa, ele não pode deixar um aliado tão grande do Lula quanto o Guilherme Boulos vencer em São Paulo, porque São Paulo é maior do que a maior parte dos estados brasileiros, é o quarto orçamento, quinto orçamento maior do país. Então, isso aqui faz uma diferença grande em número de eleitores e tudo mais da cidade, quase 12 milhões, faz uma diferença em 2026. Por outro lado, o Ricardo Nunes também não tem muita solução. O Lula abraçou o Boulos, o Lula chamou a polarização, né, também, falou assim, ó, vai ser eu contra a figura, né, para não falar o nome do Bolsonaro, o Lula fez isso, e chamou a chincha, né. Então é o seguinte, o Nunes precisa, ele está numa situação que é a seguinte, ele precisa do voto dos bolsonaristas, mas ele não quer o Bolsonaro. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele quer o voto dos bolsonaristas, mas ele não quer o Bolsonaro. E nesse ponto ele tem razão, porque o Bolsonaro tem uma rejeição grande na cidade de São Paulo. Ele tem um piso da onde parte os eleitores, o número, quantidade de votos, que é grande, né? Bolsonaro teve mais de 40% de São Paulo, mas ele tem um teto, porque São Paulo é mais progressista do que o interior de São Paulo, onde Bolsonaro ganhou e acabou ele e o Tarcísio sendo eleitos, mas em São Paulo quem ganhou foi o Haddad e o Lula em 2022. Então eles ficam naquela coisa, né? É difícil, na verdade, pro Nunes, né, não ir, porque o Bolsonaro também é vingativo, né? Não é fácil, né? Ele, em última instância, ele também pode dar aquele apoio, mas fazer um corpo mole também, né? Ele não quer, ele deixou muito claro desde o começo das negociações que ele quer uma pessoa que defenda o legado dele como quase ciumento, né? Como o Boulos vai defender o do Lula, né, em São Paulo. Então, o que acontece é que, neste exato momento, o Nunes está num encalacramento, né? Eventualmente pode acontecer, como a Deise falou, né? Dele não ir e depois reconstruir, mas a relação dos dois não está essas maravilhas, não, né? O Ricardo Salles, que é alguém que o Bolsonaro gosta mais, gosta, foi ex-ministro dele e tudo, acabou saindo da corrida exatamente por conta de pressão, costuras do PL, etc. Mesmo o PL agora que tem Valdemar da Costa Neto, um dos que está costurando esse apoio do Bolsonaro, mas o Valdemar não pode nem falar com o Bolsonaro, teoricamente, por conta das operações da Polícia Federal que investigam um golpe de Estado. Então, para o Nunes está muito difícil agora. Então, é aquela coisa, se ele não for, ele arrisca, né? Até porque, só para terminar, o que o Bolsonaro precisa no dia 25 de fevereiro não é uma manifestação que cubra a Avenida Paulista de camisas amarelas, né, de gente, né, gritando mito, mito, mito. Ele precisa de 5, 6 quadras. Porque o que ele vai fazer é o que ele faz desde sempre. Ele vai tirar uma foto de forma que pareça que a manifestação foi muito maior do que efetivamente foi. Ele precisa de 5, 6 quadras da Paulista, que não é desprezível, é claro, mas ele não precisa encher a Paulista, ele precisa botar um número de pessoas lá que é até pequeno, considerado o número de apoiadores radicais em São Paulo, que não se importam se o mito está no buraco ou não está no buraco. Então, vai ter gente na Paulista, isso eu não tenho dúvida, vai ter gente. A questão é se isso pode gerar mais constrangimento para o Nunes de ser aliado, visto como aliado de um golpista, do Bolsonaro, ou pode trazer mais dividendos para fazer com que o bolsonarismo pule de cabeça na sua campanha. E a Ô, Diego, defesa. Oi, Deise, pode falar. posso só complementar o que o Sakamoto está Sim, falando? claro. Sakamoto, na mesma medida, é a encruzilhada que se encontram os governadores, né? Os governadores que se elegeram na esteira do bolsonarismo, sei lá, o Tarcísio, o Zema, né? Mas que num certo momento, agora com essas investigações, principalmente,
mas não podem se vincular tanto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, os governadores sempre estiveram, desde que o Bolsonaro ficou inelegível, eles sempre estiveram nessa encruzilhada, né? Eu preciso ali dos votos bolsonaristas, mas eu não posso me aproximar muito por causa de todo o entorno do Bolsonaro, que é instável, como o Sakamoto está falando aqui. E aí agora nessa esteira entram aqueles prefeitos que estavam pensando que, bom, eu vou contar aqui com o apoio do Bolsonaro, mas o caldo entornou de novo, né? Então é um cálculo, é um risco político muito grande. Os prefeitos agora eles vão para a mesma negociação dos governadores. Por exemplo, o Tarcísio ele está sabendo surfar essa onda muito bem, né? Tem umas horas ali que ele vai lá, ele puxa os principais lemas do bolsonarismo, outra hora ele se afasta para manter aquele eleitorado, como o Sakamoto falou, mais progressista. O Ricardo Nunes agora vai ter que começar a fazer esse jogo aí se ele quiser sobreviver, né? O Boulos agora fica numa situação muito confortável, né? E o Ricardo Nunes literalmente foi jogado na fogueira, né? Verdade.